Mas eu acho que o principal desafio é que o aluno assimile o conceito. Não adianta ele saber fazer um desenho sem ele realmente entender o conceito que está por trás desse desenho. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, pessoal da editora. Meu nome é Sandra de Souza Melo. Eu sou professora no Departamento de Expressão Gráfica no Centro de Artes. A minha formação inicial foi em desenho industrial, depois, sendo monitora, eu me apaixonei pela área de ensino e decidi fazer a licenciatura em desenho e plástica na época. Depois disso, eu já comecei a trabalhar, escola técnica, depois concurso aqui para a universidade, comecei a atuar como professora auxiliar. Em 2004 eu saí para fazer meu doutorado em pedagogia na Universidade de Salamanca e anteriormente aqui mesmo no departamento eu fiz uma especialização na área de geometria gráfica. Então eu trabalho com a área de ensino, educação à distância, artes, geometria, é essa área na qual eu atuo dentro do Departamento de Expressão Gráfica, no Centro de Arte. Meu primeiro contato com o texto de doutora Mariotti foi através de um artigo que ela publicou com o professor Fishman, que é o autor da teoria do conceito figural. Então eu estava fazendo meu doutorado, tive contato com esse texto através do meu orientador e comecei a trabalhar com ele na minha tese. Depois disso, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes à Itália para fazer meu curso de italiano e verifiquei que a professora Mariotti estava lecionando na Universidade de Siena e marquei um dia para ir lá conhecê-la. Nessa entrevista que nós tivemos, eu me apresentei e ela me presenteou com o seu livro, que era uma parte da sua tese, e com a sua tese também. E eu comecei a ler o livro dela e eu fui me aprofundando nos conceitos em que ela trabalhava e nas propostas de educação que ela apresentava, baseadas sempre no conceito figural. E aí, quando eu voltei ao Brasil, definitivamente, que eu fiquei trabalhando, eu comecei lendo mais esse livro e percebendo o quanto ele tinha em comum com as questões que nós enfrentávamos aqui, na nossa sala de aula. As questões que os novos professores enfrentavam com o ensino e a aprendizagem da geometria e fui verificando como ele era concernente com todas as dúvidas, com todas as questões teóricas que os alunos levantavam na hora de escrever o TCC, na hora de escrever um artigo, e fui vendo a importância que ele poderia trazer como contribuição à nossa vida acadêmica. Então eu, através do edital de traduções da universidade, eu propus essa tradução e ele foi aceito. E aí nós começamos esse trabalho de tradução dessa importante contribuição da geometria na sala de aula. Doutora Maria Alessandra Mariotti, ela se formou na área de matemática pela Universidade de Pisa. Ainda na Universidade de Pisa, ela foi fazer o seu doutorado na Universidade de Tel Aviv, junto com o professor Benjamin Fishman, que é o autor, digamos, da teoria do conceito figural. Então, com esse trabalho feito com o professor Benjamin, ela se apropriou, digamos, desse conceito, o conceito figural, e ela pôde dar continuidade aos trabalhos desse conceito também, com uma série de projetos que ela trabalhou junto às universidades na Itália, junto a vários programas, não só italianos de ensino, mas também da Europa. Ela participou de vários congressos, ela participou de vários eventos, programados justamente para lidar com a questão da educação, a educação matemática e especificamente a geometria dentro da matemática. Ela é toda uma expert
nessa temática. Na realidade, são vários desafios, né, que todos os professores enfrentam na questão do ensino. Mas eu acho que o principal desafio é que o aluno assimile o conceito. Não adianta ele saber fazer um desenho sem ele realmente entender o conceito que está por trás desse desenho. E com o conceito figural, ela mostra toda a dialética que existe numa figura geométrica entre a sua forma, né, visual, o desenho em si, e o seu conceito. E como trabalhar de maneira que esses dois elementos se harmonizem e o aluno tenha completa consciência de que aquela figura geométrica, ela trata de um conceito matemático que rege toda a vida dessa forma. E eu acho que isso é um dos grandes desafios de todos os professores, todos os dias quando eles estão na sala de aula, que o aluno realmente entenda o que é uma bissetriz, quais as propriedades de um triângulo, quais as propriedades de um quadrilátero, quais as propriedades numa perspectiva, aquilo que se mantém, aquilo que não se mantém, quando eu faço o que nós chamamos de transformações. Então ela, nesse livro, não só fala das questões históricas da evolução da geometria, mas fala do desafio que o professor enfrenta na sala de aula para que o seu aluno apreenda realmente o conceito matemático que está na forma, que ele entenda esse conceito e ele possa utilizá-lo, identificá-lo em qualquer tipo de circunstância. Veja bem, o próprio livro dela, ela diz que ela não vai trazer a resposta ao problema. Ela traz uma série de atividades onde ela discute e mostra o papel importante que o professor tem na condução desse processo, na escolha de instrumentos que possam ajudar o aluno. E ela faz uma análise muito interessante entre instrumentos tradicionais, compasso, régua, e os instrumentos que hoje estão tão em voga, que são os instrumentos computacionais. Mas o instrumento em si não garante que a aprendizagem vai ser perfeita, mas sim o trabalho que o professor vai ter na interação entre o instrumento, o aluno e o conceito. Então a resposta ou as respostas, cada professor vai ter que buscar. Quando ele vai avaliar o instrumento, ele vai avaliar o conceito que ele vê que esse instrumento é capaz de passar e ele vai guiar o seu aluno durante esse processo, para que o aluno, através do instrumental, seja ele uma régua ou um compasso, ou seja ele um programa computacional, para que ele aprenda realmente esse conceito. Então, o grande desafio é esse. E o professor, com esse livro, ele vai poder, digamos, questionar a própria prática dele, ver as coisas que ele verifica que ele está avançando, que ele precisa ter um olhar mais crítico e modificar para que esse aluno possa, então, aprender o conteúdo. Porque a finalidade do ensino é a aprendizagem. Ensino e aprendizagem, na realidade, são dois elementos em um único processo para fazer com que o aluno aprenda aquele conteúdo. Na realidade, esse livro ele se destina a todas as pessoas que tenham não só a curiosidade, mas o desejo de fazer um ensino de qualidade na área da geometria. Ela trabalha questões históricas da geometria, ela trabalha questões epistemológicas da geometria, ela mostra uma série de conceitos sobre a geometria, a evolução da geometria, mas ela foca no papel do professor dentro da sala de aula, usando essa geometria para que o aluno aprenda conceitos através de instrumentos. Ela foca muito no papel de guia do professor, no respeito à opinião do aluno, da bagagem que ele traz, das observações que ele traz, mas na condução dessas observações, a assimilação correta de um conceito. Então,
é muito voltado para, digamos, o pesquisador na área do ensino da geometria e o professor na sala de aula e o próprio aluno que está em formação. Enquanto eu estou em formação, eu também estou procurando como é que eu posso atuar na minha sala de aula. Então, esse livro também vai lhe orientar, vai lhe apresentar possíveis caminhos para que você, na sua sala de aula, como futuro professor, também possa trabalhar esses conceitos.